O assunto agora é extremamente sério. Um relatório do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso traz fortes denúncias contra a direção do presídio Oswaldo Florentino Leite, o Ferrugem, em Sinop. Denúncias que vão além de possíveis agressões a detentos. Claro que o relatório traz dados como agressões, torturas, uso de cães para intimidação, mas tem um fato que é extremamente sério, que é a possível articulação de um plano para matar um juiz e um promotor de justiça. Coloca as imagens, as fotos que estão nesse relatório, na verdade, em tela cheia. Estas fotos estão no relatório e mostram presos em situações degradantes. E esse é o primeiro ponto do relatório. Mas o relatório não para por aí e traz outras denúncias extremamente sérias, né, Rafa? Pois é, Trindade, só para deixar claro, né, o relatório foi divulgado agora, mas a inspeção ela foi feita no mês de outubro. Pelo menos 126 detentos foram ouvidos ali na penitenciária Ferrugem, em Sinop. O que a gente está dizendo, só para deixar claro, não é o que nós estamos falando, é o que diz o relatório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que eu vou narrar agora, por exemplo. Os detentos, eles relatavam tortura ali no Ferrugem. Por exemplo, eles dizem que os policiais penais, eles usavam spray de pimenta, usavam cachorros para torturarem os presos, passavam spray de pimenta nas mãos e esfregavam nos olhos dos presos, colocavam os presos de joelho e acabavam torturando esses presos. E mais, eles também relataram um plano para matar o juiz de direito, Dr. Marcos Faleiro, que seria o responsável pelas inspeções do Tribunal de Justiça ao presídio, e também o promotor Luiz Gustavo de Maio. Segundo a denúncia, os diretores do presídio, eles teriam feito um acordo com um preso para que ele matasse as autoridades durante um depoimento. O preso relatou o plano e a nossa equipe teve acesso ao vídeo do depoimento. Inclusive, nesse depoimento, o preso ele até fala, olha, para provar tudo isso, eu tô aqui, ó, com a algema solta. Nós separamos um trecho desse depoimento. Se tá no ponto vídeo, vamos assistir o vídeo. Inclusive, eu fui o único preso que não vi o marca-passo de todos, desde o primeiro dia. E outra, ele falou, avança no promotor, faz o pampeiro, avança, pega de novo, avança. Você vai ganhar uma mídia, sim, você vai ser isolado, sim. Só que você vai queimar o status do restante, apontando que todos é igual a você, sem direito a nada, e eles na razão. Daqui 6 meses eu te tiro para trabalhar. Quer fechar? Eu não fui na ideia dele, mas na hora que eu falei, eu fecho. Como que eu posso ter uma garantia que vocês vão fazer isso comigo? Aí, ó. Eu não tenho chave de algema. Estou sendo transparente para o senhor. Está sendo mais fácil? Sim. Aí, eu não tenho chave. Muito seria algema. Poderia fazer isso agora, doutor? Eu sou leigo, mas jamais vou fazer isso com vocês. Não sou burro. Entendeu? Ele sem marca-passo com a algema liberada e falou que o Adalberto já estava com confusão aqui. Para queimar o estado. Amanhã, ou você está na secretaria, eu não quero mais o Adalberto na assistente moral. Se mantiver, você não tem como uma ordem judicial tirar a idade. Você está avisando. Enfim, eu estou do tá? O secretário, administrativamente, se talvez não tem diferença, não tem nada. Como resolve lá? Deve já resolve, porque pode ficar. Aqui do meu lado está o presidente Amaury Benedito, ele é presidente do Sindicato dos Policiais Penais. A gente veio entender com ele o que está acontecendo. Presidente, o que o sindicato diz em relação a essas denúncias, né? Como que o sindicato recebe essas denúncias em relação ali à penitenciária Ferrugem ali em Sinop? Boa tarde. Boa tarde, Rafael, Trindade, a todos que nos assistem. De forma contestável, tá? Nós acreditamos que integrantes do judiciário não podem levar esse tipo de trabalho como se fosse uma advocacia somente em favor do preso.
Porque o que houve aí foi, na verdade, ouvir depoimentos somente dos presos, como você mencionou, mais de 100 presos foram ouvidos, e não foi ouvida a outra parte ainda. Tem que ter um devido processo legal, tem que ouvir a outra parte. Quem pode garantir que as facções criminosas, porque esses presos que foram ouvidos são presos faccionados, eles mesmos chegam a admitir isso em seus depoimentos. São presos faccionados. A gente, ao que ficamos sabemos, não tem presos ali que são da ala evangélica e nem presos que trabalham e que foram ouvidos. Tá? Então são presos faccionados. Muito cuidado. Nós estamos lidando com facções criminosas. Então quem pode garantir que esses presos faccionados é que estão manipulando toda essa informação e estão colocando aí integrantes do judiciário para acreditar numa mentira? Presidente, existe algum atrito da categoria com autoridades que teriam sido ameaçadas, por exemplo? Muito pelo contrário. O doutor Marcos Faleira, a gente guarda uma boa relação com ele, o doutor Perry e todos os outros integrantes do Judiciário, do TJ, o sindicato e a categoria têm muito respeito por essas autoridades. Presidente, vamos falar em relação ao efetivo, né? Quantos policiais penais hoje estão atuando ali na penitenciária Ferrugem em Sinop? Aproximadamente 120 servidores atuando ali. Só que esses servidores, como nós temos mencionado em alguns trabalhos, eles sofrem pressão por parte das facções criminosas no interior das unidades. Eles sofrem o assédio ali, as ameaças no interior da unidade. Fora das unidades, a gente tem acompanhado a onda de crime na região de Sinop. Então já sofre a pressão também na parte externa. Aí também agora tem o trabalho de fiscalização, um trabalho de fiscalização que não tem a presença do sindicato, de representante da categoria para fazer esse trabalho. Uma fiscalização que somente vem para punir, o que a gente percebe, somente para punir o servidor. E o servidor tem sofrido com saúde mental ali. Nós percebemos servidores ali que no dia em que houve essa última fiscalização, teve servidor que foi parar na UTI. Nós tivemos um suicídio há poucos dias atrás em Sinop. Quem pode garantir que esse suicídio não foi motivado por todas essas pressões? Porque essas pressões, elas acabam afetando a saúde mental do servidor. Nós somos a favor das fiscalizações, mas elas têm que ter um peso, ela tem que ter um equilíbrio ali. E ela tem que procurar também respeitar a palavra do servidor. O servidor também tem boa fé. O servidor, ele não entrou pela janela, ele entrou por um concurso público. Não é impossível todos os servidores ali serem pessoas que são maus profissionais, de jeito nenhum. A grande maioria, a esmagadora maioria dos servidores, não só ali, mas no estado de Mato Grosso, são de pessoas comprometidas. Presidente, a gente não há notícias, por exemplo, de rebeliões, de motins ali no Ferrugem, né? Por que tem tantos presos que aparecem ali, por exemplo, com marcas de balas, de borracha, com avermelhidões pelo corpo? O que está acontecendo em relação a essas fotos que o Poder Judiciário anexou no relatório, principalmente em relação às marcas de balas de borracha? Perfeito. Olha só, Rafael, graças a Deus que não há motins, não há rebeliões ali. Mas eles fazem sim amotinamentos e eles tentam fazer alguma espécie de rebeliões sim, tá? É só você olhar os registros de ocorrência lá das unidades e você vai perceber que existe sim a constatação desses fatos. Agora, qual que é a motivação desses fatos aí? Aí você vai chegar na consequência das lesões que há no corpo dessas pessoas. Vamos supor, eu tenho um objeto, vamos supor, a gente vê um objeto ilícito lá dentro da unidade, por exemplo, um celular, a gente sabe que existe um celular lá. Saber de que forma entrou não tem como dizer para você que está nos assistindo. Existem outras fontes que fazem com que um objeto ilícito entre ali. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, tirando do nosso meio aqueles que têm desvio de conduta. Mas em todo lugar tem pessoas que têm desvio de conduta. Por exemplo, então a gente está ali, vê o objeto ilícito. A gente pede para o preso dar o objeto não aparece. Eu não vou parar, Rafael, de repente ligar ao governador. E aí, o que eu faço agora com o objeto ilícito aqui? O governador vai rir da minha cara. O governo já me deu treinamento, já me deu capacitação, eu fui treinado, eu fui capacitado para tirar o objeto ilícito ali. Quanto mais tempo o celular ficar ali na mão do preso, mais as nossas vidas correm risco aqui fora. Então nós temos que tirar, só que aí eles resistem. E aí a gente faz o uso progressivo da força, a gente usa a verbalização, a presença física, as armas de efeito moral, e aí vem as armas que não são letais, que são aquelas munições com tiros de borracha. E aqueles tiros, infelizmente, acabam machucando alguns, mas graças a Deus não levam a óbito.
pelo menos a gente consegue tirar o objeto ilícito e a gente consegue manter a ordem, a disciplina e a segurança nas unidades. É o que a gente precisa para que a sociedade possa ter segurança. Ou será que nós vamos ter que modificar o modus operandi? Será que a gente vai ter que combater com flores? Facções criminosas não se combatem com flores. Eu duvido muito que com isso traga algum resultado. A gente tem uma pergunta vindo do estúdio. Trindade, tem alguma pergunta para o presidente? A palavra está contigo. Tenho sim, Rafa. Eu queria entender do presidente se são apenas versões de presos e presos faccionados, perigosos, como ele citou. Por que esse preso chegou à audiência e ficou de frente do juiz com a algema solta? Se ele é tão perigoso como o presidente está narrando. Eu não ouço, Matheus. Deixa eu repetir, você ouviu no áudio aí que o Rafael não ouviu. Vou repetir a pergunta aqui então. Vamos restabelecer a comunicação com o Rafael para que ele possa ouvir a minha pergunta e repassar ao presidente. Rafa, a minha pergunta é a seguinte. O presidente disse que são presos perigosos, ligados a uma facção criminosa e que, claro, a gente tem que questionar as versões apresentadas por eles. Ponto. Mas se esse preso é tão perigoso assim, por que ele estava com a algema solta diante do juiz na audiência? Presidente, o Trindade está questionando. O senhor disse que são presos perigosos, né, de facções. Se esse preso é tão perigoso, a gente acabou de mostrar um vídeo de um preso ali em uma audiência. Se ele é tão perigoso, por que ele estava com a algema solta em uma audiência? Trindade, os presos eles têm as expertises deles e eles conseguem abrir a algema, Trindade. Bom que a sociedade saiba disso, a gente tem algema, segue todos os procedimentos. Quando você chega ali para fazer a abordagem no preso, depois de algemado, a gente se surpreende com ele já desalgemado. Eles conseguem abrir as algemas. Infelizmente, eles têm as expertises deles e eles conseguem abrir as algemas. Então, Rafael, Trindade, o que a gente precisa é de apoio para essa categoria. Essa categoria precisa de apoio, pedimos até apoio do governador, porque a gente não pode ficar sofrendo essas punições por parte do judiciário e por parte de outras instituições, que se investiguem, que levem em consideração o depoimento dos servidores, que sigam o devido processo legal. E eu faço aqui uma outra consideração, Rafael. Aqui estamos diante da maior unidade do estado do Mato Grosso, a PCE. Há poucos dias atrás faleceu aqui, mataram, na verdade, assassinaram um servidor aqui, lá em Várzea Grande. E a gente sabe que não teve uma motivação de ordem por parte do presídio para fora do presídio, para matar o servidor. Mas quem matou ele foi pessoas da facção criminosa. E até agora não vimos ninguém para dar apoio e assistência a essa família enlutada. Mas é aquela história, né, presidente? Existem também laranjas contaminadas, né, no meio. E se existem também no meio do policial penal, o sindicato também está disposto a investigar isso diante desse relatório, né? Se houver policiais penais envolvidos no meio de facções, o sindicato também está disposto a investigar tudo isso? Com certeza somos a favor e temos conversado com o secretário para que tire as laranjas podres do nosso meio. Não somos a favor de pessoas que não seguem os procedimentos como um policial penal. Pessoas que não têm comprometimento com a polícia penal não devem estar no nosso meio. Eles devem ser expurgados do nosso meio. Somos a favor das investigações, sim, que a gente encontre lucidez e a veracidade dos fatos, Rafael. Para encerrar, ficou algo mais, presidente, em relação a tudo isso, em relação a esse relatório do Tribunal de Justiça? Pode ficar à vontade de fazer suas considerações finais aí, presidente. Que a gente tem aí apoio do governador, porque estamos seguindo à risca o programa que ele criou, Tolerância Zero. E temos com veemência, com bastante rigor, seguido esse programa para não deixar que a sociedade aqui fora receba aí algum tipo de consequência por parte de um ilícito que é praticado dentro das unidades penais. Nós estamos fazendo a nossa parte e isso implica combater à risca lá as facções criminosas. E quando eles resistem, a gente tem que ter uma pressão, uma força maior que a deles. Obrigado. A gente conversou ao vivo com o presidente Amaury Benedito, presidente do sindicato. E é claro que o jornalismo do SBT procura todos os lados. Eu tenho uma nota aqui da Secretaria Estadual de Justiça, a Sejus. Eu vou até ler ela na íntegra para a gente não cometer nenhum erro. A Sejus informou em nota que recebeu o relatório na sexta-feira, dia 12, e que instaurou ainda no mês de novembro uma apuração conduzida pela Corregedoria Geral para verificar a situação na penitenciária. A Sejus disse que não coaduna com nenhum tipo de abuso ou prática criminosa e, caso seja confirmado, serão adotadas as medidas cabíveis para a devida
responsabilização. A Secretaria destacou ainda que nesse ano não recebeu nenhuma denúncia de tortura e citou um episódio de princípio de motim por parte dos reeducandos que teria tentado destruir as celas. Então, só deixando claro, esse relatório foi divulgado agora, mas a inspeção aconteceu em outubro e pelo menos 126 detentos foram ouvidos. O relatório tem mais de 200 páginas. O jornalismo do SBT está debruçado nesse relatório. A gente vai preparar, claro, reportagens ao decorrer da semana, trazendo mais detalhes desse relatório e trazendo aí todos os lados que estão sendo citados nesse relatório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A gente continua nesse caso. Trindade, eu volto contigo. Muito obrigado, Rafa. Vem aqui para o estúdio rapidamente. Coloca para mim as imagens aqui dos presos no telão. Por favor. Posso ser sincero com você, telespectador? Vem aqui na câmera central. Para isso aqui, não tô nem aí. Presídio não é colônia de férias. Presídio não é creche. A situação dentro de uma unidade prisional é extremamente tensa. Quem está aqui são homicidas, são estupradores, são pessoas que roubam o patrimônio do trabalhador e da trabalhadora, são pessoas que aplicam golpes em idosas e idosos. Então, para estes aqui, pode passar as imagens. Não precisa focar, não pode ir deixando elas passar. No telão. Deixa só ela rodar no telão. Tem ali marca de bala de borracha? Eu acho até que é alergia. Coçou ali, uma alergia. Ah, mas estão usando o cachorro para... Não consigo visualizar gravidade. Porque, volto a repetir, presídio não é colônia de férias, presídio não é creche, a situação é terrível, é tentativa de entrada de celular, tentativa de entrada de droga, é golpe aplicado de lá para cá, é ordem para matar, ou o tribunal do crime, a sentença vem de onde? Então o primeiro ponto é esse, o preso apanhou, minha cara de preocupado. Agora a denúncia contra a vida do juiz e a vida do promotor, estou na torcida para que seja mentira. Estou na torcida para que o preso esteja mentindo. E eu não tenho motivos para acreditar em versão de preso. Não tenho motivos para acreditar em versão de criminoso. Mas me preocupa o fato dele conseguir abrir a algema com uma facilidade danada na frente do juiz. Essa situação precisa ser investigada. Precisa ser investigada. Colocando em xeque o que o criminoso está falando, porque é um criminoso. O compromisso dele com a verdade é quase nenhum. Mas é muito grave o que ele fez em frente do juiz. Agora, tá apanhando, estão usando cachorro, gás. Meu filho, o ambiente é propício para isso mesmo. Vai para lá quem quer. Vai para lá quem quer. Não quer ir para lá, não cometa crime. Ponto. O governador Mauro Mendes falou sobre o relatório em conversa com jornalistas ontem. Veja. A medida já foi tomada, né? O governo do estado de Mato Grosso já, através da secretaria, já instaurou uma sindicância que já está em andamento. Eu espero que rapidamente eles tragam à luz os fatos e se alguém da parte do governo fez alguma coisa errada, não tenho compromisso com erro, nunca mandei fazer, nenhum secretário e seguramente serão punidos. Mas é necessário que traga mais evidências, né? Não dá para ouvir apenas um lado e emitir uma opinião.